Boa noite, graça e paz, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Eu peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias no Salmos 89. Aleluias. Salmos 89. A partir do versículo de número 5, Salmos 89, versículo 5. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte, espalhastes os teus inimigos com teu braço poderoso. Teu Deus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. Aleluias. Glória a Deus, um Deus tremendo que nos traz este salmo através do seu servo Davi para trazermos à memória o pacto do Senhor, com todos os que o servem e também o Deus que nos livra de grandes males. É um Deus presente em nossas vidas que creia que mesmo com todas as adversidades que tu tens passado, Deus ele não se afastou de ti, Ele está contigo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, glórias e graças, ó Deus, nós rendemos a Ti, porque Tu és um Deus presente em nossas vidas. Tu és um Deus que nunca falha, que o Teu amor é tão grande para conosco, ó Deus, sabendo nós que não mereçamos tanto, mas o Teu amor é infinito, é incondicional, e nós somos gratos ao Senhor. Nos regozijamos, ó Deus, em Tua presença, porque mais uma vez Tu nos deu essa oportunidade, Pai, de poder estar na Tua casa para ouvir a Tua palavra, para Te louvar, ó Deus, para render-nos a Ti com o nosso culto racional. Aleluias. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos e pedimos ao Senhor, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, todos os nossos irmãos presentes que se esforçaram, ó Deus, para chegar até Tua casa. Que as Tuas mãos, ó Deus, estejam sobre estas pessoas de uma forma tremenda, curando, ó Deus, todas as enfermidades, todas as doenças, libertando, meu Pai, trazendo força e vigor em nome de Jesus. E também, ó Deus, todas essas bênçãos proferidas aos presentes, que também o Senhor alcance, ó Deus, os que não puderam vir,
trazendo, ó Deus, à mente de cada um deles essa necessidade que todos nós temos de, ó Deus, se voltar para Ti. Somos carentes do Senhor e precisamos, ó Deus, do Senhor a todo tempo, pois sem Ti nada podemos fazer. Por isso, ó Deus, abençoa os Teus filhos, dando a eles novas oportunidades, ó Deus, quebrando todas as barreiras, curando, ó Deus, todas as feridas, libertando, ó Deus, as mentes para que eles possam tão somente, ó Deus, adorar ao Senhor, tão somente estar na Tua presença, em nome de Jesus. Graças e glórias eu Te dou por tudo. Amém e glória a Deus. Reluzentes, suas mãos poderosas, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor.
eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, eternidade, de eternidade em eternidade, exaltado seja em sua beleza, digno de louvor, digno de louvor, diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra, pra tua glória temer. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra, que a tua glória temer. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra, que a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em sua beleza, digno de louvor, digno de louvor.
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma, preciso de ti. Distante de ti
preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Abro minha boca e suspiro. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor reine no teu coração, tua mente, em nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui no santuário para bendizer o nome do Senhor, glorificar, salmodiar esse Deus poderoso, grande, que tem concedido a nós as oportunidades, e por isso nós temos sim que agradecer a Deus, agradecer por tudo, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Enfrentamos dias difíceis para com a fé, mas precisamos caminhar. Nós não podemos nos deter em meio ao caminho, a gente tem que seguir em frente, porque essa é uma determinação do Senhor. O Senhor quer que a sua igreja avance, amém? Quer que nós possamos triunfar sobre os males que assola a humanidade, que assola o ser humano, e hoje nós temos visto as coisas acontecendo de forma terríveis. Nós temos visto o recuo de fé, as pessoas por coisas mínimas recuando na fé, abandonando a fé, mas nós entendemos que Deus não tem feito mal a ninguém. Deus não tem se ausentado de fazer
o que Ele faz de melhor. Eu tenho certeza que todas essas dificuldades que nós enfrentamos nesse momento é por conta de nós mesmos, da nossa condição humana, da nossa forma de pensar, de agir, de falar, de nos portarmos como cristãos na face da terra, esquecendo-se que nós vivemos em batalha constante, é uma guerra espiritual, e o inimigo não dá trégua para nós. O inimigo não vai deixar que descansemos. Ele não vai falar para nós: olha, espere um pouco enquanto vocês descansam da peleja, eu estou aguardando vocês. Não, ele vai estar constantemente tentando minar nossas forças, tentando tirar-nos a alegria no espírito. Ele vai estar todo instante nos trazendo coisas que é para diminuir a nossa fé, minar a nossa fé. Mas nós temos a certeza que o Deus grande e tremendo tem uma fonte inesgotável, amém? E quando nós buscamos, nós encontramos. Quando nós batemos, as portas se abrem, amém? Por isso, esta noite, nós estamos batendo na porta do céu, amém? Para que se abre a porta, nem que saiba a janela dos céus sobre nós, e desce de lá para nós bênçãos sem medidas, como tem garantido a nós a palavra de Deus Todo-Poderoso, amém, queridos? Eu agradeço, Senhor, pela tua vida, pela força, determinação, pela capacidade espiritual que você tem adquirido diante da palavra ouvida, lida, cantada, e tem recebido da parte de Deus esta força, esse ânimo, que nada vos impede de estar na congregação dos santos, ouvindo a palavra do Senhor e cantando louvores a esse Deus. Que essa força vos seja multiplicada, que não falte de forma nenhuma o azeite da unção sobre a vossa cabeça, amém? E que nós possamos estar sempre unidos, reunidos, mas unidos, por este amor, esta graça tão tremenda que nos veio por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Bem amados, nós estivemos ontem ali na igreja Chamas do Avivamento, do nosso pastor Alex, foi uma bênção. Estivemos lá mais uma vez, fui convidado, com toda a igreja, e nós estivemos lá, foi uma coisa maravilhosa. E a palavra ouvida, por intermédio de louvores, pregada e anunciada também por outros, foi tudo acerca da situação que ora a igreja vive, esse aperto, essa dificuldade, é uma dificuldade tão grande de se ajustar para ir à igreja, de se arrumar para ir para a igreja, é algo tão terrível que está acontecendo nos últimos dias, que as pessoas às vezes perdem de ir, perdem o tempo e não vão na casa do Senhor, por coisas mínimas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração esta noite, amém? Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu trouxe para desfrutar com a igreja, que o texto é em 1 Samuel, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos falar desse grande homem de Deus, um homem que o Senhor escolheu, mas antes de este homem, ainda jovem, ser escolhido por Deus, antes dele outro jovem foi escolhido, ou pedido, a Deus pelo povo. O povo queria um rei, que dominasse sobre ele. O profeta disse: Deus não tem cuidado de vós, Deus não está do vosso lado, o Senhor não tem julgado no meio de vós. Mas o povo disse: não, nós queremos um rei, porque aquele povo viu, as nações ao redor, tudo sendo dominado e governada por um supremo, por um rei, e esqueceu-se da supremacia do grande Deus, e pediu um rei, e Deus vos deu um rei, Então, Deus deu a eles Saul, a eles o rei Saul. Saul reinou no meio desse povo, mas numa determinada feita, Deus ordena que o rei Saul destrua os amalequitas,
Nós conhecemos essa história e Saul parte para a batalha, né, contra Amaleque, e ali Deus diz que é para destruir tudo, é para acabar com tudo e não deixar nada, pois aquela nação já estava condenada, aquela nação já estava condenada por Deus, e Deus enviou ele para que fosse cumprida a justiça de Deus naquela nação, e ele destrói tudo menos Amaleque, e ele pega os melhores do rebanho e traz com ele. E quando ele chega ali, diz que aqueles rebanho é para ser sacrificado ao Senhor, mas ele desobedece, né, uma ordem de Deus, quando Deus diz que ninguém deveria ser poupado. Então verifica-se que foi um teste supremo. Deus testou ele de uma forma tremenda nisto, na obediência. Deus o testou na obediência, mas ele foi muito arrogante. Ele se achou, né, que ele poderia ir além daquele que o nomeou, daquele que o colocou como rei, e ele faz algo que desagrada ao Senhor, e por isso ele perde o seu reinado, né? Ele perde o seu reinado, e Davi é o escolhido. Então observa-se que quando Deus escolhe Davi, Deus escolhe, segundo a palavra, um líder, um homem segundo o seu coração, amém? E a escolha de Davi para ser rei em Israel ilustra como Deus muitas vezes desconsidera costumes e tradições humanos para realizar os seus propósitos. Por quê? Porque segundo o perfil, né, segundo os padrões humanos, Davi, como filho mais novo, não tinha como ser o rei. Não tinha como ser o rei, ele como filho mais novo, né? Então teria que ser, segundo a tradição, segundo as leis, teria que ser os primeiros, mas Deus escolhe Davi, e é sobre esse Davi que eu quero falar com a igreja, né? Davi, um jovem corajoso, cheio de fé, um jovem que escolhido por Deus para reinar sobre Israel, um jovem que Deus tinha plena confiança nele, e por isso Davi era um homem segundo o seu coração. E aqui nós vamos observar a palavra do Senhor e usufruir desta palavra, tirar para nós como lição alguns pontos de suprema importância para nós como igreja, como servos do Senhor, como escolhidos de Deus, porque as lutas estão aí, os gigantes estão à nossa frente, né? Nós temos deparado por imensos problemas diversos. A igreja, né, está mergulhada em situações difíceis por conta de irmãos que não acreditam na sua fé, de irmãos que não se dispunham à luta, irmão que não se dispunha a batalhar, né, com coragem para enfrentar os gigantes da vida. Por isso a gente percebe que são pessoas que têm uma visão diferenciada, né, uma expectativa diferenciada, métodos diferenciados, e nós vamos ver que Davi é um homem segundo o coração de Deus e tem lição para nós como igreja do Senhor, vivendo nesta terra de gigantes, amém? Graças a Deus. E diz a palavra do Senhor, no capítulo 17 de 1 Samuel, verso de número 50, capítulo 17, verso de número 50, glória a Deus. Sabemos que todas as vitórias, elas são boas, ninguém quer
Perder, ninguém gosta de perder batalhas, né? Claro, gostamos sempre de vencer. E nós vamos observar, né, esta prática, a lei da vitória, né? Como a gente vence, de que forma a gente vai vencer os gigantes que se coloca à nossa frente. Então, a palavra do Senhor está dizendo assim, todos acharam? Amém? Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e uma pedra feriu e matou, mas não havia espada na mão de Davi. Amém? Olha só. Senhor Deus e Pai, é a Tua palavra, Senhor, em nosso meio. Queremos força, sim, Senhor, pois estamos no campo de batalha, o inimigo nos afronta, as situações são pesadas e nós precisamos das vitórias, precisamos vencer os nossos inimigos espirituais, precisamos estar, Senhor, aleluia, à frente do nosso inimigo. Por isso necessitamos do Senhor, precisamos da Tua ajuda, porque o Senhor tem poder, o Senhor é grande e tremendo, e ninguém há como Tu. Por isso nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos abençoa de uma forma toda especial, em nome de Jesus Cristo, que assim seja, e graças a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Nós ouvimos a palavra, e esta palavra nos remete a uma batalha que antes perdida, porque o exército de Israel é afrontado, como os irmãos bem conhecem a história, afrontado por Golias, Golias é um soldado gigantesco, um homem cujo escudo é 2 homens para carregar. Então ele amedronta todo o exército de Saul, ele amedronta todo o exército de Israel. Aqueles homens não acham força, aqueles homens não encontram coragem diante do que vê. Eles veem o gigante e a sua fé decai, eles esquecem que são exército do Deus vivo, eles esquecem que pertencem ao Senhor, eles esquecem que Deus os escolheu para vencer, eles passam a esquecer de tudo, de todas as promessas e de tudo aquilo que Deus, aleluia, havia de fazer para com eles, e eles se amedrontam diante de uma guerra, tremenda, aonde o inimigo parece vencer, aonde o inimigo parece maior, aonde o inimigo, à vista do homem, é intransponível, não há como vencer aquele inimigo, porque ele é super, ele é mais. E aqueles homens que estavam ali não conseguem, olhando para aquele gigante, achar que vão vencer aquela peleja, e eles ficam a observar. E queridos, o interessante é que nós vimos a palavra do Senhor dizendo que não só uma ou 2 vezes, mas aquele moço estava afrontando o exército do Deus vivo todo o tempo. Davi não estava lá ainda, Davi estava a caminho, porque Davi ia levar mantimento, ia levar queijo, ia levar leite, mantimento, porque eles se formavam em trincheira e ali anunciava a guerra, e os soldados precisavam se alimentar, os soldados precisavam de recursos, porque às vezes essa guerra durava dias, aquelas pessoas ali batalhando, voltando da batalha, trazendo feridos, trazendo os mortos, e a luta era constante. Mas agora um homem estava a afrontar o exército inteiro, mas esse homem era diferenciado dos demais, esse homem era gigante, esse homem era temido e terrível. Por certo, ninguém o havia vencido, ninguém o havia ainda derrotado, porque senão ele não estaria em evidência ali contra os filhos de Israel, o exército do Deus vivo. Então aquele homem era um homem que estava sempre vencendo, sempre ganhando as batalhas,
E ali o povo de Deus estava fraco, o povo de Deus fraquejou, o povo de Deus não tinha como vencer. Mas por quê? Por causa da desobediência do seu rei, o rei que eles mesmos chamaram para si, que eles mesmos quiseram estar sobre ele. Então esse rei fracassou, esse rei falhou. E agora, quando eles vão de encontro a uma luta, eles vão perceber que a desobediência gera a morte, que a desobediência gera o fracasso, que a desobediência gera a derrota, que a desobediência nos faz, aleluia, glória a Deus, caminhar a passos lentos, mancos. A desobediência gera morte. E ali estava o exército do Deus vivo. Mas no texto que ora lemos, a palavra do Senhor vai dizer que Davi prevaleceu. Mas antes disso, a história rege que aqueles homens tremiam de medo, aqueles homens estavam temerosos diante do que eles estavam vendo. E assim sucede nos dias em que nós estamos vivendo como igreja na face da terra. Há situações, há coisas que vêm sobre nós, que nos paralisa. São coisas que vêm sobre a nossa vida que se tornam gigantes e nós não conseguimos vencer. As nossas perspectivas são frustradas e a gente não consegue dar passadas de vitória diante do que está à nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós passamos a perceber, amados, que como Davi estava diante daqueles homens, agora Davi chega, e quando Davi chega, Davi percebe que há uma afronta, Davi percebe que há alguém desfazendo das coisas santas, desfazendo do que é sagrado, desfazendo dos homens de Deus. E Davi diz: quem é esse incircunciso de coração que está afrontando o exército do Deus vivo? E as pessoas ficam ali, eu creio que achando que Davi estava louco em estar falando aquelas coisas, porque os homens treinados, os homens que estavam acostumados a batalhar, a guerrear, esses homens estavam agora temerosos. Como que Davi olha para aquela dificuldade, para aquela luta, para aquela circunstância e fala algo dessa forma, desse tipo? Se todos, do rei a todos os soldados, estavam com medo, mas aqui há uma diferença muito grande, queridos. Aqui nós vamos observar esta diferença, em que Davi prevaleceu, mas Davi prevalece porque há algo diferente de Davi. A visão de Davi é outra, a perspectiva de Davi é outra, o método de Davi é outro. Nós vamos observar aqui que a perspectiva de Davi diferia da perspectiva dos outros todos que estavam ali, mesmo sendo soldados, treinados e capacitados para a batalha. Louvado seja Deus. Você sabe por quê? Porque ele não via o que todo mundo via. A visão de Davi estava além do gigante. A visão de Davi estava além do problema. Davi não via o gigante, oh aleluia, glória a Deus. Ele não via como todo mundo estava vendo. As pessoas estavam vendo um gigante invencível. As pessoas que estavam ali, os soldados, o rei, todos os demais, estavam com medo, sendo afrontados, subjugados pelas palavras daquele homem, todos cabisbaixo. Mas Davi não via dessa forma. Davi não via um gigante. Davi enxergava, sabe o quê? Uma oportunidade. Enquanto todos viam o problema, enquanto todos estavam vendo o grande problema que estava na frente, que era intransponível, não dava para vencer, Davi estava vendo uma oportunidade. Aleluia.
Porque Davi tinha Deus no seu coração, Davi tinha o Senhor no controle da sua mente, aleluia, do seu espírito. E Davi sabia claramente que o Deus de Israel é um Deus imbatível, invencível, não há gigante que o supere, porque Ele é maior, aleluia, que todas as coisas, Ele é mais poderoso que tudo, oh, aleluia, glória a Deus. Então aqueles homens, eles estavam vendo um gigante, mas Davi enxergava uma oportunidade, louvado seja Deus, amém, queridos? Então, veja bem, que os seus métodos diferenciava da convicção dos outros. Observe só, ele decidiu usar as armas adequadas, porque ele sabia que iria funcionar, né? Não as convencionais. Por quê? Davi também é vestido como soldado, Davi também é empunhado uma espada nas mãos, mas Davi não sabia lidar com aquilo. Davi não tinha intimidade com aquela arma, com aquela armadura. É tanto que a palavra diz que Davi mal andava com aquele aparato, né, que era a armadura do rei que estava sobre ele. Coisa tão tremenda, né? Se fosse em outro, ia morrendo, mas ia morrer lá na mão do gigante, porque estava vestido com a armadura do rei. Ia sair de um homem valente, porque foi com a armadura do rei. Mas Davi não fez isso. Davi não conseguia andar, Davi sabia que não ia funcionar aquele método. Davi viu de forma diferente, aleluia. E Davi, queridos, na sua fé, louvado seja Deus, Davi nos dá uma lição muito grande, em primeira mão. Davi está nos dando uma lição que é preciso, é necessário ter coragem para entrar na peleja. Ninguém queria bater de testa com o gigante, mas Davi não se preocupou com a sua própria vida. Davi não se preocupou com nada, porque ele tinha plena convicção que o Deus dos exércitos é poderoso para destruir aquele gigante, para bater aquele gigante. Louvado seja Deus, amém? Então veja só, enquanto as pessoas, na sua convicção, olhava ali e via uma dificuldade, Davi não via, ele viu uma saída. Quantas pessoas têm vivido com os olhos postos só na dificuldade, com a mente travada, a alma carcomida pelo medo de dar a passada para a vitória, não consegue vislumbrar uma vitória. Pessoas que a todos os momentos em que você chega perto, você sente dó, sente pena da pessoa, porque começa a derramar tanta coisa negativa, tanta fraqueza, que a gente percebe que os gigantes que estão à sua frente, para ele não tem como vencer. E nós estamos olhando claramente as saídas e tentando ajudá-los, tentando fazer enxergar a saída, olhar para o lado certo, e a pessoa está ali travada, parada na inércia, sem querer ouvir, ou sem dar ouvidos à voz de Deus, à palavra do Senhor, e não consegue sair da situação que se encontra. Quantas pessoas estão vivendo desta forma? Quantas pessoas que passam por nós, quantas pessoas que afugentam, saem da igreja por conta de uma pessoa não dar a paz do Senhor para ela, por conta de coisas fúteis, coisas tão mínimas, e as pessoas abandonam a fé, e as pessoas largam de mão as coisas, e as pessoas desobedecem às ordens, e as pessoas desobedecem aos pastores, às lideranças da igreja, passam a desobedecer, achando que
está desobedecendo simplesmente a um homem ou a uma mulher que está à frente desse trabalho, esquecendo-se que está desobedecendo a Deus. E a palavra do Senhor diz que a obediência gera morte. Saul desobedeceu, e agora Saul está diante de um gigante, diante de um problema, de uma situação que para ele não tem solução. E essa situação vai agravar muito mais, porque vai tomar o reinado. Ele não vai ser mais rei sobre Israel, pois agora está um garoto, agora está um rapaz cheio de fé, acreditando, não estava nem nos pensamentos de Davi em reinar sobre Israel. Davi nem pensava estar assentado ao trono de Israel. Davi, o pensamento de Davi era derrotar o incircunciso, derrotar aquele pagão, derrotar aquele homem que estava afrontando o exército do Deus vivo. A intenção de Davi era trazer um renovo, aleluia, para aquela nação, para aquele povo, para aqueles soldados, aqueles guerreiros que estavam ali cabisbaixo, tremendo e com medo daquele gigante. A intenção de Davi não era usurpar ou tomar o reino de Saul. Não, muito embora sabemos que a partir daquele momento em que ele deixa, o rei Agag vivo, então a partir daquele momento o reino dele já estava destruído, rachado. Então o reino de Saul já tinha terminado naquele tempo. Naquele momento em que ele desobedece ao Senhor, lhe foi tomado o reino. Ele não sabia ainda. Ele só vai saber depois que Samuel chega e passa a conversar com ele. Mas também Davi não estava no interesse de tomar o que era de Saul, porque até então, mesmo com medo, mesmo com as pernas trêmulas, era o rei de Israel. E Davi chega ali cheio de fé, aleluia, glória a Deus, motivado com uma convicção de que Deus ia mudar a história, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Davi, ele reconheceu que Golias não tinha aliança com Deus, enquanto se ele sentia profundamente comprometido em sua aliança com o Senhor. Então, o que se entende aqui, Davi percebe, não é um incircunciso, não é dos nossos, não tem aliança nenhuma com o nosso Deus, mas eu reconheço que eu tenho o Senhor nosso Deus, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus comigo, e quando Deus está em nós, o Senhor em nós, nós podemos, amém? Nós podemos todas as coisas, a palavra diz isso, que nós podemos todas as coisas, porque Jesus Cristo está em nós, Ele nos fortalece, Ele é a nossa força. Então coragem para entrar na peleja. O verso 24 diz aí que todos os homens de Israel fugiam, tomado de pavor. Aqueles homens que por certo mais forte do que Davi, por certo mais treinado do que Davi, agora fugiram de pavor. E o pavor é um medo acentuado, o pavor é um medo além da conta, além da conta. Então eles fugiram apavorados, temerosos, porque estava ali agora algo que eles não esperavam. Foi pego de surpresa. E é por isso que Jesus Cristo diz para esta igreja: vigiai, vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Vigia, abre os olhos da mente, porque o inimigo, vosso adversário, anda ao redor de vós, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, nós temos um adversário que está a todo tempo se levantando de diversas formas para tirar de nós a fé, a força, a coragem, a determinação e nos fazer amedrontado diante as situações. A gente não consegue dar passadas de vitória, porque a gente fica com medo desse gigante. Mas a palavra do Senhor é poderosa, aleluia, glória a Deus. O verso 32 diz, Davi diz a Saul: não desfaleça, não desfaleça o coração dos homens, o coração desse povo.
E desfalecer é desanimar, enfraquecer, né? Não desfaleça o coração de ninguém, teu servo irá pelejar com ele, teu servo vai contra ele, aleluia. Não desfaleça, né? Não amedronte, não enfraqueça os soldados, o teu servo vai. Alguém poderia estar lá no meio dizendo, porque os irmãos de Davi também disseram, o que é que tu está fazendo aqui? Tu está fazendo aqui o quê? Tu que está querendo ir lá pelejar contra aquele gigante? E assim que alguém pode ver nós, as pessoas podem ver nós dessa forma. É tu que está querendo vencer? É tu que está querendo ir? É tu que está querendo estar naquele lugar? Sim, somos nós mesmos, porque o poder do Senhor está na vida de quem teme o Senhor. E Davi ali não estava com medo. Davi estava certo de que aquilo era uma oportunidade para exaltar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, amém? Por isso as dificuldades que nos sobrevêm, aleluia, é a oportunidade da gente engrandecer o Todo-Poderoso, fazer com que o nome do Senhor, aleluia, esteja acima de todos os nomes, diante dessas lutas que ora se levanta à tua frente, louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz, não desfaleça o coração desses homens, o teu servo vai à peleja. Então veja só, coragem, força, né? Fé, determinado a entrar na peleja, mesmo que sozinho, ainda que ninguém acredite em você, ainda que as pessoas não botem fé em você de forma nenhuma, vá à luta, dê a passada, acredite que o Senhor está contigo, aleluia, Ele é poderoso, as portas vão se abrir, as muralhas vão cair, os rios vão se abrir ao meio, mas nós, aleluia, vamos triunfar, porque o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a terra, está conosco. Então Davi não é diferente de nenhum de nós, não era, porque ele era um homem também segundo as fraquezas, era um homem sujeito às fraquezas, sujeito a tantas coisas, mas ele tinha um coração aquebrantado. Ele sabia que mesmo como um homem frágil e fraco que era, quando ele verdadeiramente se voltava ao Senhor, Deus o perdoava e o tomava pelas mãos, aleluia. E aquele homem não era desprezado por Deus, e agora está diante de um gigante, diante daquele que estava colocando um terror, né, como diz o ditado popular, tocando o terror naquele lugar, e o povo todo temeroso, mas Davi enfrentando aquele homem de uma forma tremenda, amém? Aleluia. A visão de Davi se diferia da visão dos outros, era diferenciada. Ele não via como os outros veem, incrível como as pessoas, e ainda nós, vivemos hoje assim. Às vezes, como nós conversamos com pessoas e as pessoas nos apresentam as suas questões, claramente a gente vê as saídas, a gente observa as dificuldades e vê que se pode sair, se pode mudar a história. Basta crer, basta estar firmado no Senhor e dar as passadas. Mas aquele que está ali com medo, aquele que está ali parado, inerte, eles não conseguem ver a saída. Irmãos, que se o pastor não apertar a mão, não vem mais na igreja, misericórdia. Misericórdia. Pessoas que somem da igreja não dão a mínima. Misericórdia, irmãos. Nós estamos vivendo uma situação difícil. Viver por fé não é fácil. Viver por fé é muita luta. Haja visto as pessoas ficam dizendo, não, porque viver Cristo é fácil. Rapaz, não tem coisa melhor do que viver o Senhor. Sim, também eu creio, tem coisa melhor do que viver o Senhor. Mas quem vive em Cristo vai sofrer, vai padecer,
perseguições, sim ou não? A própria palavra diz que aquele que crê piamente em Cristo sofrerá perseguição. Então nós temos que estar preparado, treinado para a batalha, porque o crente não deve fugir da batalha, o crente não deve correr da batalha. Existem homens de Deus que só querem pregar numa igreja lotada, numa igreja cheia de gente. Se tiver 1, 2 pessoas, ele não fala nada, ele libera, vai embora, vai para casa, porque não dá para pregar, falta gente. E nós entendemos a palavra do Senhor quando diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus está no meio desses, amém? Glória a Deus. Então, se Jesus é o maior, se Jesus é o Senhor por excelência, é o pastor supremo, e entre 2 ou 3 ele está no meio, porque determinadas pessoas só querem falar para multidões. Então a gente observa que o gigante tem se levantado, e muitas pessoas não percebem, não vê as vitórias à frente, porque pregar para a multidão não é coisa ruim, mas desprezar a maioria é o pior que se faz. Desprezar a minoria é o pior que se faz, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele habita no meio do seu povo, amém? Ele habita no meio do seu povo. Então nós temos aqui, louvado seja o nome do Senhor, um homem de Deus, nos dando lição de que é necessário coragem para entrar na peleja, para entrar na luta. É necessário coragem para permanecer sendo crente. É necessário coragem, porque tudo conspira contra nós, tudo é para tirar-nos do caminho, para enfraquecer-nos na fé, tudo é para nos fazer acreditar que não vai dar certo. Mas em nome de Jesus, aleluia, eu digo para você esta noite, que o Espírito Santo está te dando força, coragem, porque você conseguiu chegar no santuário, você conseguiu vir a este lugar, mesmo você entendendo e sabendo que aqui não habita uma multidão, lá para frente pode ser, mas agora nós estamos na luta, nós estamos passando por dificuldades, por lutas espirituais, e nós continuamos na batalha, nós continuamos enfrentando o gigante, aleluia, mas nós não vamos desistir, porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos conceder a vitória, amém? Poderoso para conceder a vitória. Então, Davi diz: não desfaleça o coração deste povo, o teu servo vai à peleja. Davi, ele se dispôs a lutar, ele se dispôs a ir, a estar em meio àquela dificuldade, em meio à luta, amém? E quando nós nos dispomos a vir à casa do Senhor, a fazer a obra de Deus, a ouvir, aleluia, a palavra do Senhor, a ter alegria no coração, quando nós estamos disponíveis ao Espírito Santo, as coisas ficam diferentes em nós e por fora de nós. Louvado seja Deus, porque esta é uma lição muito importante, queridos, muito importante, aonde a coragem, ela é um fato, sabe, é algo imprescindível. Os covardes recuam, né? Deus manda Gideão preparar um exército, Deus manda Gideão preparar um povo para a luta, e os irmãos sabem a história, o desfecho dessa história. Só fica 300 homens, mas não era só 300, era mais de 10.000, era gente para bater de pau, como diz o ditado, gente, muita gente, pessoas guerreiras, pessoas de luta, mas o Senhor manda prová-los, o Senhor manda prová-los e diz: olha, os covardes, volte. Aí uma multidão de covarde, é uma multidão de covarde. Quem está com os pensamentos lá na família, em casa, volta, vai cuidar da tua família, volta a outra multidão.
Quem tem seus negócios, volta, e vai voltando gente, vai voltando gente. E o pouquinho que fica, o Senhor ainda testa. Oh, aleluia. O pouco que fica ainda é testado. Amém? Porque em Cristo não há sombra de variação. O exército dele é poderoso e não falha, não perde. Oh, glória a Deus. Aleluia. Por isso os gigantes que têm se levantado para nos afrontar, aleluia, se nós permanecermos no Senhor, a vitória virá, porque Ele é o nosso Deus, Ele tem as estratégias, Ele tem os meios, e o Espírito Santo nos dá coragem, amém? Nos dá coragem, que é fruto de fé. A fé traz coragem a nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos, sem fé a gente para, sem fé a gente desacredita, sem fé a gente volta, sem fé a gente mente, sem fé a gente suja o nome de cristão. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele encoraja aquele povo com seu ato. Ele encoraja aquele povo. Amém? Um só homem, diante de milhares de pessoas medrosas, de pessoas que achavam que não ia dar certo, de pessoas que tinham visão pequena, esqueceram de ver Deus de Israel, esqueceram de olhar para o grande eu sou, aquele que criou os céus e a terra, e passou a olhar as circunstâncias, e passou a olhar as dificuldades. Imagine Josué com um povo rodeando a cidade de Jericó. Imagine só, quem ia acreditar que aquelas muralhas iam cair? Tinham lá gente no meio que não acreditava. Tinha pessoas no meio que não acreditava. Tinha pessoas no meio que fez motim. Fizeram motim dizendo: não, para que ir lá? Como é que vai ser isso? Vai morrer todo mundo. Jericó nunca foi invadida. Aleluia. Mas quem está em Cristo renova suas forças. Quem está em Cristo acredita que o impossível acontece. Quem está em Cristo, aleluia, espera com paciência no Senhor. Assim como eles esperaram as ordens de Deus, rodeia. Depois, no tempo de Deus, o Senhor falou: agora toquem as buzinas, soprem os chofás, toquem as buzinas e gritem bem alto. Aleluia. E nós vimos uma gigantesca muralha cair por terra. É certo, um pedacinho da muralha, um escombro, ficou lá um pedacinho da muralha em pé. Mas pastor, não era para cair toda? Não, a promessa de Deus era para aquela mulher que estava lá, com a casa em cima da muralha, e a fita de escarlata lá, na janela, ser poupada, né? Ela e a sua família foi poupada da destruição. Só sobrou aquilo, aleluia, só sobrou aquele pedacinho onde estava a casa de Raabe, mas o resto foi tudo pelo chão, tudo derribado, porque o Senhor é poderoso, e diante de Deus não há gigante que se ponha em pé, não há muralha que se ponha em pé, não há dificuldade que se coloque à nossa frente, porque quando nós cremos, aleluia, quando nós temos coragem para ir à frente, o diabo bate em retirada, a dificuldade bate em retirada, dão passadas para trás. Quando nós nos levantamos como servos do Senhor, então em primeira mão, igreja do Senhor, tenha coragem para entrar na peleja, nunca fuja da peleja, bata de frente, amém, com o inimigo, não dê as costas ao inimigo, não volte as costas para ele, não dê as costas, não saia como medroso, afugentado, não, bata de frente. Você tem um Deus poderoso, grande, tremendo, que peleja por vocês, aleluia, Ele é o Todo-Poderoso, amém.
E Davi tinha uma visão preparada. Ele teve uma visão muito, aguçada para entregar os seus recursos ao Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, além da coragem, ter a visão de que temos que entregar os nossos recursos a Deus. Porque uma certa feita o Senhor disse para Josafá: Josafá, essa peleja não é tua, mas minha. Então, a partir daquele momento em que Josafá ouve o profeta, Josafá não precisa pegar espada, lanças, Josafá não precisa se armar com nada, Josafá tem que ficar só na arquibancada, só na plateia, só lá, olhando o livramento que o vosso Deus vai dar, amém? Glória a Deus, só de camarote. Josafá tem que ficar só em observância, olhando o que Deus vai fazer. Oh, aleluia. Por quê? Porque Josafá entregou os seus recursos, e eram mínimos, né? Pela história contada, eram os mínimos recursos que Josafá tinha, porque juntaram as nações contra ele, e ele fica tremendo de medo. Mas diferente de Saul, ele lembra do Deus de Israel, entrega os seus recursos ao Senhor, promove um jejum, arruma toda a casa, ajeita tudo, e aí Deus levanta o profeta e diz: pronto, está feito. Essa peleja não é tua, mas é minha. Nessa peleja tu não tem que pelejar, fica só parado e olha o livramento que o teu Deus vai te dar. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos? Então, visão para entregar os recursos ao Senhor. Por quê? O rei Saul coloca sobre Davi, né, a sua armadura, como fora dito. Esse recurso era do rei, era a proteção do rei, né, para a guerra. A armadura não era de outro soldado, era específica, era do rei, e essa armadura colocaram sobre Davi, mas Davi não conseguiu andar com as roupas de guerra de Saul, de forma nenhuma ele conseguiu dar passadas, né? Então veja só que, mesmo sem aqueles recursos, ele entregou-se ao Senhor, ele entregou os seus recursos ao Senhor. Ele diz: não, eu coloco diante de Deus os meus recursos, porque Davi, daí ele vai prosseguir para a luta, Davi não recua, ele tira a armadura que foi posta nele, e vai à frente, só com uma bolsa, afunda, né, e umas pedrinhas ali dentro, só. Agora imagine só, dentro da nossa visão, se tem como derrotar um gigante tal como Golias, armado, né, cheio de força, armadura impenetrável, flechas não rompia aquela couraça. Então, como derrotar aquele homem com uma funda, que na nossa linguagem popular aqui é um estilingue? Então, como pôr uma pedra num estilingue e lançar sobre aquele gigante e matar? É incrível isso. Mas quem tem o Senhor, quem coloca os seus recursos, né, diante de Deus, vence. Aleluia. Davi não quis os recursos de Saul, ele não conseguiu andar com aquela roupa. E aí no verso 39 diz: e usando os seus recursos, aleluia, usando os seus recursos, ele prosseguiu para a luta, ele prossegue para a luta com o que ele tem, amém? Nós precisamos prosseguir para as batalhas espirituais, os gigantes que se formam à nossa frente, as lidas que se vêm sobre nós, as pelejas que se levantam. Nós precisamos ir com os recursos que temos, esses recursos dados por Deus a nós.
pelo Espírito Santo que tem feito, aleluia, a nossa vida, nos dando coragem, determinação, nos abençoando nesse lugar, nos trazendo ao lugar de oração, amém? Ao lugar do sacrifício. Deus tem feito isso na nossa vida, Deus tem nos enchido de força e de graça para poder vencer as lutas cotidianas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi prosseguiu para o alvo. Davi não recuou diante as dificuldades, diante as lutas. E ora, nós temos muitas pessoas recuando diante das dificuldades, nós temos pessoas recuando diante de tantas coisas, nós temos pessoas que não falha de forma nenhuma, não falta de forma nenhuma a uma consulta médica, não falta de forma nenhuma uma consulta com um advogado, não falta de forma nenhuma a uma entrevista com o gerente lá do banco, mas falta nos cultos, mas falta nos seus votos, mas falta na sua fé. E nós precisamos valorizar muito as coisas espirituais, porque a palavra do Senhor diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito, amém? E aqueles que o adoram, necessário é que entenda que precisamos adorá-lo em espírito, com espírito verdadeiro, amém? Tendo coragem para entrar na peleja. Ora, nós temos um ministério em nossas mãos, Deus nos deu, nós precisamos ter coragem para ir à frente, precisamos ter coragem para poder lutar e batalhar em favor daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, porque grandes são as pelejas, e grandes são os Davis, os gigantes que se levantaram para poder tirá-lo de nós aquilo que Deus nos deu. Mas o Senhor é poderoso e tem nos alertado, aberto a nossa mente, nos dado coragem para entrar na peleja, e nós entramos na peleja, nós estamos dentro da guerra, não dá para sair, não dá para fugir, não tem como retroceder, não tem como voltar atrás, queridos, precisamos dar passadas na frente, porque Davi prosseguiu para a luta, sozinho, as pessoas, ninguém acreditava que ele conseguiria vencer, porque se o exército todo recuou, como é que um jovem ia ali vencer aquele gigante? Mas ele acreditou e entregou os seus recursos ao Senhor. Ele, com coragem, ele entrou na luta, com determinação, ele entrou na peleja, crendo no verdadeiro Deus, no Deus poderoso e grande, o Deus que jamais falha. Ele creu nesse Deus e falou: não, eu entro nesta guerra porque eu sei quem está comigo. Amém? Glória a Deus. Eu sei quem está comigo. Jó fala isso. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Amém? Estava na peleja, estava na luta, estava enfrentando um gigante terrível, mas ele acreditava, e ele entrega os seus recursos a Deus e diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Graças a Deus, sabemos que esse Deus é um Deus verdadeiro, e por fim se levantará em nosso favor, na nossa vida cotidiana, lá no nosso trabalho, se levantará em nosso favor, amém? No seio da nossa família, se levantará em nosso favor, em meio a todas as pessoas que nós temos contato no dia a dia, Deus está se levantando em nosso favor. Louvado seja Deus. Nos nossos negócios, Deus se levanta em nosso favor. Aleluia, glória a Deus. Então veja bem que Davi teve coragem para entrar na peleja, teve visão aguçada sim para entregar os seus recursos ao Senhor, porque ele viu que com a armadura do rei não ia, e se ele vencesse com a armadura do rei, a vitória era do rei. Mas aqui nós podemos observar a vitória do Rei dos Reis,
Senhor de senhores, amém? Aleluia, o Deus de poder e glória. Não a vitória de Saul, mas a vitória de Javé. Aleluia, a vitória do Todo-Poderoso. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz para nós: e Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, feriu e matou. Aleluia. Mas não havia espada nas mãos de Davi, não tinha nenhum recurso humano, foi o recurso divino. Você acha que uma pequena pedra, porque Davi lançou essa pedra, faria isto? Cravaria na testa daquele gigante como uma bala? Uma funda é uma casiola com duas correias, e aí segura-se e coloca a pedra no meio, roda e solta uma das partes e fica a outra presa, e aquela pedra vai em direção ao alvo. Agora pensa comigo, havia a possibilidade de Davi, como um ser humano, derrubar aquele gigante com aquela pedra, com aquela pedrinha, e aquela pedra acertar exatamente na falha, na brechinha, ah, Deus maravilhoso, da armadura, do capacete, e atingir a testa? Não, as mãos de Deus estavam sobre Davi. Glória a Deus. Aquela pedra foi como um fuzil, cravou na testa do homem, foi lá para dentro da massa encefálica, e Davi arranca-lhe a cabeça com a própria espada. Aleluia, glória a Deus, vitória. Então, esta visão para entregar os recursos do Senhor é necessário, porque às vezes nós entramos numa batalha com os nossos recursos, com o nosso conhecimento, a nossa própria força. Ai, porque me disseram assim, assim eu faço. Não, nós precisamos entregar ao Senhor nosso Deus os nossos recursos, os recursos de outras pessoas também, porque Deus tem tudo o que nós precisamos para as vitórias que vão acontecer, que está prestes a acontecer conosco. Em Deus está tudo o que nós necessitamos para vencer a enfermidade, a falta de recursos financeiros, a crise conjugal, amém? Problema lá no trabalho, alguém se levanta contra nós. Em Deus, o nosso Deus, está tudo o que precisamos para vencer. Aleluia. Por isso entregue os teus recursos nas mãos do Senhor. E também precisamos desse apoio, né? Desse apoio, da coragem, da visão, que é fé. Porque no verso 45, ele diz assim: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, esta fé para lutar em nome do Senhor, esta fé, aleluia, que o Espírito coloca em nós para lutar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quantas pessoas desistindo da fé, porque estão lutando em nome de uma placa de igreja, estão lutando por conta de uma placa, estão lutando por conta de uma doutrina, estão lutando por conta de um pastor, de um missionário. Nós precisamos lutar por Jesus Cristo, por este nome que está acima de todos os nomes. Nós precisamos desta fé para lutar em nome do Senhor, aleluia, porque é pelo nome de Jesus, glória a Deus, que nós conseguimos vitória sobre todas as coisas. No nome de Jesus há poder. Jesus é poderoso para te dar vitória. Jesus é poderoso para te dar vitória em todas as questões da tua vida. Você não precisa de usar recursos outros. Use a tua fé, use a oração, use a obediência à palavra do Senhor e vença em nome de Jesus.
porque nele, aleluia, o Todo-Poderoso, nós temos o recurso que nós precisamos para vencer, aleluia, glória a Deus, amém? Amém, queridos? Que a graça do Senhor vos seja multiplicada, que o Senhor vos abençoe de uma forma muito especial, esta noite, que vos dê um sono reparador, e uma manhã cheio de vitórias, amém? Cheio de vitória, sim. E quando nós falamos vitória, porque sabemos que as lutas virão. Por isso o Senhor já está nos preparando agora para as lutas de amanhã, amém? Graças a Deus. Então tenha assim, aquele sono maravilhoso, aquele sono em que quando tu acordar, tuas forças estão revigoradas, tua força revigorada, você colocar os pés no chão, diz o Senhor, me levantou desta cama para as vitórias que estão preparadas para mim. Começo a vencer a partir desse momento, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando ao Senhor e agradecendo a Deus, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer esta noite de uma forma toda especial, pelos teus filhos e filhas que alcançaram força, coragem, determinação, para deslocar de seus lares e vir ao santuário te adorar e ouvir a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor abençoe estas famílias aqui representadas, Senhor. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus, todo esse ministério, os presentes e os ausentes, e aqueles que estão por vir, também intercedo por eles. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa estar iluminando a sua mente, o seu coração, e que o amanhã desta tua igreja, aleluia, seja uma manhã de vitórias, em nome de Jesus. Que seja repreendida toda palavra de maldição, todo espírito contrário ao sucesso, ao bem-estar físico, espiritual dos teus filhos. Que seja repreendido toda palavra negativa, todo espírito invejoso, as línguas inflamadas pelo inferno, em nome de Jesus Cristo, que seja repreendida, neutralizada, para a glória do teu santo nome, e que a tua igreja desfrute, aleluia, do poder do Senhor, da graça poderosa do Senhor, desfrute do livramento do Senhor, e possa contar, aleluia, contar para todos, que só o Senhor é Deus, que só tu és o Todo-Poderoso, que não há outro como tu, um Deus grande, tremendo, Rei soberano, Rei por excelência, e ainda cuida de nós, meros servos. Nós te agradecemos por isso, ó ser grandioso, ser magnífico, tremendo, ser inigualável. Nós te adoramos, porque teu é o poder, tu é a glória para todo sempre. Tu criaste todas as coisas e em tuas mãos está o querer e o efetuar. Por isso, age na nossa vida, Senhor, nos perdoando e nos abençoando, nos fazendo triunfar sobre os inimigos que se levantam ao nosso redor. Nos concede a tua bênção, a tua paz, que os teus servos, ao saírem desta casa de oração, meu Deus, saiam debaixo da proteção do Senhor, guardados pelo Senhor, e cheguem aos vossos lares, cheios da tua bênção, e que ao chegar no seu lar, aleluia, que a paz reine no lugar, para louvor da tua glória. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Graças a Deus, que o amor de Deus Pai, aleluia, a graça poderosa de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja contigo, na vida da tua família, na tua vida, na vida desse ministério e na vida de todos aqueles que temem e invocam o nome do Senhor, não só agora, mas para todos sempre, amém. E graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Vão na paz, em nome de Jesus.